Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Valores e Negócios. Eu sou Leonardo Santos, um dos anfitriões aqui do canal, juntamente com o meu amigo inoxidável, comparsa, Dr. Jonas. Inoxidável, foi legal? Ficou legal, ficou legal. Inoxidável no sentido de brilhante. De brilhante. Pô, Brilhante, caramba, pô, legal, meu gostei. inoxidável amigo, Dr. Jonadab Carmo de Souza. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Eu já ganhei presente aqui, ó. Quero deixar para vocês. Ó, de escravo a governador do Egito, a visão administrativa de um menino. Pastor Carlos André Ferrugem é o nosso entrevistado de hoje. Aí já fica essa dica de leitura. Eu ganhei agora e vou ler com certeza. Depois ele vai falar um pouco mais sobre o livro, né? Mas parece bastante interessante aí. Ganhei dedicatória também. Errada, mas eu ganhei na parte de trás do livro. Ganhei no fundo do livro. A minha veio dedicatória. Bacana aí, ó. Já fica essa dica de leitura. Eu estarei lendo com certeza. E aí eu queria, né, pastor Carlos André Ferrugem, se apresentasse aí. Muito obrigado pela tua visita, pela tua participação. E para quem não te conhece, quem é o pastor Carlos André Ferrugem? Fazer aqui um passeio rápido da minha pessoa, uma biografia rápida. Primeiro, agradecer o convite de vocês, Leonardo, Dr. Jonas, que é um amigo de muitos anos. Estou tendo o prazer, a honra de te conhecer também agora recentemente. O pastor Carlos André Ferrugem é uma pessoa muito simples, né? De origem simples, mas que sempre vislumbrou estar no meio da sociedade, contribuindo com a sociedade, né? Eu sou pai de duas meninas, uma de 21 e uma de 8, né? Que é a Raquel de 8 e a Sara de 21. Sou casado com a Cíntia, né? A gente já está junto há 31 anos, né? Então eu tenho duas caminhadas, né? Hoje na vida, uma caminhada ministerial, né? Eu continuo pastoreando, e a caminhada institucional, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Estou coordenador de assuntos religiosos na cidade de São Gonçalo, né? E a gente tem como alvo principal se relacionar bem com as pessoas, né? Porque é isso que a gente não só leva para a nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, doutor Jonas, herança é aquilo que a gente deixa para alguém, e legado é aquilo que a gente deixa em alguém. Então eu tenho me preocupado em deixar legado na vida de muitas pessoas, não só aqueles que convivem comigo, mas também com aqueles que eu me relaciono no dia a dia. Então, esse é o Carlos André Ferrugem. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Então, como tema hoje do nosso podcast, nós vamos falar um pouco aí sobre cristão e política. Legal. Né? Que o pastor também foi candidato, hoje está aí numa função pública. Né? E além do cristão e a política, a gente vai falar um pouco também sobre o cristão, né? Aí numa coordenação de assuntos religiosos, o relacionamento de um cristão, de um pastor com outras religiões, né? E principalmente religiões de matrizes africanas, que a gente tem essa guerra santa, né? Vamos dizer assim, que infelizmente a gente não deveria, mas a gente tem essa guerra santa aí dos evangélicos com o pessoal das religiões de matrizes africanas e vice-versa, né? Tem essa guerra aí. E aí a gente saber um pouco como é que é esse relacionamento do senhor, dessa sua função aí, junto hoje lá com o Capitão Nelson, né? Prefeito de São Gonçalo. Isso. Foi uma coordenação criada pelo Capitão Nelson, não é isso? Foi, exatamente. É vinculada a qual secretaria? Ela está dentro do organograma da assistência social. Assistência social. A assistência social tem algumas coordenadorias, dentre as quais está a coordenadoria de assuntos religiosos. Pessoal, desculpa que eu tô gripado, tá? Tô sem voz, tô com essa voz aqui de maritaca. Acontece. Mas então, bom, você vai continuar? Não, eu vou continuar. E aí, pastor, como é que iniciou a sua carreira na política, né? O senhor falou que gostou, queria realmente estar envolvido aí, ajudando na sociedade. Como é que nasceu primeiro essa sua vontade de estar no meio político? Meu pai, ele foi fundador de um partido em São Gonçalo. É mesmo? Na década de 80, né? Não sabia. E aí ele participou, vamos dizer assim, de um quadriênio aí, né, nesse partido, né?
e chegou a participar de 2 pleitos, um para vereador e outro para deputado estadual, um em 82 e outro em 86, né? E eu convivi... Em São Gonçalo? Né, em São Gonçalo. Eu convivi com ele, né, todo esse tempo. Depois ele migrou para a política sindical. Né? Foi um dos maiores sindicalistas aí no leste fluminense. Né? Ele presidiu os sindicatos rodoviários, né, que é uma força muito grande, de Niterói a Arraial do Cabo, né, que é a base territorial que abrangia esse sindicato, né, e que abrange até hoje. E assim, eu tive sempre esse contato com a política, né? E quando foi em 2008... Pode falar qual partido? Você lembra qual era o partido? Meu pai, ele foi fundador do PT, né, em São Gonçalo, né? E assim, aí depois ele entendeu que ele deveria migrar para política sindical, né? E diga-se de passagem, abrir aqui um parênteses, eu apesar de ser de um partido... Né, assim, está num grupo político de centro-direita, né, mais para a direita, mas eu assim, tenho um bom diálogo com todas as vertentes, né, da esquerda, da direita, né, eu mantenho um diálogo com tudo, tenho as minhas convicções, mas assim, como eu acho que o político, o verdadeiro político, ele deve manter um diálogo cordial, pelo menos, né? Não vou para rede social... Você não precisa concordar com o que o outro está falando, mas dialogar e conversar e respeitar, principalmente. Eu acho que o respeito ele deve permear todas as vertentes da sociedade. Então, assim, em 2008 eu decidi, né, realmente enveredar, né, os meus conceitos para o contexto político, né? Os meus anseios, todas as questões do contexto político. Você já era pastor? Já era pastor, né? Também era um grande desafio. E eu entendo o seguinte, independente de ser pastor, você pode votar e ser votado. A Constituição te garante esse direito, né, doutor João? Então, assim... E seu pai também era cristão? Meu pai não. Meu pai, ele faleceu em 2000, né? Ele se converteu antes de falecer. Inclusive, eu pastoreava uma igreja do Jardim Catarina. Mas aí ele se converteu e saiu do PT ou ele se converteu e continuou no PT, pastor? Não, ele... Brincadeira. Não, ele saiu da política partidária no ano ali de 90, ele já não estava militando tanto politicamente. Eu, em 85, eu estava lá na Cinelândia, né, com tantos outros pessoas de nome ali na Cinelândia, lutando ali pelas diretas já com 14 anos, né? E assim... O movimento político já era movimento político era bem latente, de casa, bem latente. Aí, só para fazer Aí, em 2008, eu me aproximei da política, né? Aí vim militando, ajudei um candidato a deputado em 2010, e aí em 2012, né, eu lancei minha primeira candidatura, né, inclusive com o nosso amigo Vinícius, né, que eu faço parte do grupo político hoje, o vereador Vinícius, que é vice-presidente da Câmara, né, então assim, a gente veio candidato no mesmo partido, né, o então PR, né, hoje extinto, né, então assim, na época eu tive 1.106 votos, né, e depois vim em 2016 de novo, né? Tive 1.240 votos. Você veio de novo? Em 2016. Aí em 2017, a gente teve até junto, né, num bate-papo. O Vinícius me fez um convite, né? E eu tive a oportunidade ali de durante 6 anos, chefiar o gabinete dele, né? Do Vinícius ali, com a experiência no Legislativo. Você só foi trabalhar com ele só em 17? Só em 17. Ele foi eleito em 2016, teve 4.332 votos. Isso aí. E em 2012 ele teve 274, né? E eu tive 1.106 na época. Então a gente tem caminhado junto até então. E só para mostrar agora a minha chegada na coordenadoria, né? Em 2020 o Capitão Nelson foi eleito. Com a proximidade do Vinícius do Capitão Nelson, a gente entendeu que ele deveria abrir uma coordenadoria, né? Para dialogar com as religiões da cidade, porque a religião é um segmento da sociedade, né? Não tem como a gente ignorar isso. A gente precisa ouvir essa parcela da sociedade que muito contribui, independente do segmento religioso, contribui muito para a sociedade, né? Como sociedade. Então, hoje eu estou ali na coordenadoria. A gente vai até falar um pouquinho mais da coordenadoria, mas assim, voltando um pouquinho na sua história, certo. A gente trabalhou junto em 2013,
2013, 2014, 2015, não foi isso? Mais ou menos? Certo, isso aí. Nós trabalhamos, quando fui secretário de transporte em São Gonçalo. Isso o pastor mesmo. André Ferrugem era coordenador de trânsito? Eu era coordenador de educação para o trânsito, muito bem lembrado. O senhor foi meu secretário de transporte. Isso aí. O senhor assumiu ali, muito bem lembrado, muito bem, e prazerosamente lembrado. Lembro disso aí, com alegria. E eu lembrei, e agora pensando nisso, que você contou a sua história, que eu não sabia, então na verdade o teu conhecimento do trânsito, né, que o senhor tinha ali, da educação por trânsito, veio do sindicato que seu pai foi também presidente, o senhor militou naquele meio ali, trabalhou naquele meio do sindicato nessa época de trânsito? O que acontece? Eu, em 2010, né, com a chegada da Resolução 68, sim, né, eu trabalhava no sindicato, e na época você tinha, tendo o ensino médio, e um dos cursos da resolução, que na época eram 4 cursos, hoje é a resolução 789, né, ela mudou a resolução, e aí eu comecei a lecionar nesse curso. Não poderia lecionar todas as matérias, né, mas eu lecionava algumas matérias ali. E aí eu comecei a virar um entusiasta dessa questão. Né? E aí com a chegada do prefeito lá, né, do Neilton, né, inclusive, né, tenho um carinho, né, por ele, a oportunidade que ele me deu ali, né? Mas assim, ele foi eleito em 2012, 2013 nós assumimos ali a coordenadoria de educação para o trânsito, mas em 2014 eu saí do governo, agradeci a ele, né, a oportunidade que ele me deu e fui seguir a minha vida política. Então assim, nós aprovamos 2 leis, né, importantes lá pelo mandato Vinícius, de educação para o trânsito, né, do pré-escolar ao 9º ano, né, foi sancionada também. Aprovamos também uma outra lei. Essa foi sancionada no Nancy, no governo do Nancy? Foi no governo do Nancy ali, né? E também tivemos uma outra lei aprovada, né, no mesmo período de Semana Municipal do Trânsito, que é concomitante à Semana Nacional, que é de 18 a 25 de setembro. Mas essas leis, elas têm, assim, efetividade? Assim? Porque às vezes você faz uma lei, por exemplo, Semana Nacional do Trânsito, ou educação para o trânsito, existe uma fiscalização para saber se elas estão sendo cumpridas? Por exemplo, Semana Nacional de Trânsito, o que o município hoje faz nessa semana? Existem atividades? Não sei se o senhor acompanha isso ainda. Você já chegou empolgado hoje, né? Você já sabe. Você que chegou até esse ponto do vídeo, se inscreva no canal, entendeu? Ative o sininho das notificações, ajuda esse vídeo a chegar mais longe, pelo amor de Deus. Já estamos polemizando no início. E curte, né? Quando você curte esse vídeo, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Mas vamos lá. Vamos lá, não dá para saber, realmente. Isso, O que acontece, doutor João? Essas 2 leis, por exemplo, hoje nós temos um secretário de transporte lá, o Fábio. Sim. O Fábio Lemos tem feito, inclusive, um bom trabalho na cidade, né? Então, assim, ele já deu o primeiro passo, foi feita uma cartilha de educação para o trânsito, né, junto com a coordenadoria de educação para o trânsito, até a minha amiga Kilme lá, né? Eles fizeram um trabalho, né, nas escolas. Mas quando foi feito, a gente elaborou essa lei, a gente, né, junto com o mandato do vereador Vinícius, a gente imaginou, né, uma efetividade dentro da transversalidade, né? Ou seja, a gente não mexeria na grade curricular, né, mas ela poderia trabalhar junto a essa grade. Por exemplo, no ensino fundamental, mesmo no 2º segmento, ela não tem física, né? Então, assim, daria para você trabalhar, por exemplo, a questão de velocidade sob o ponto de vista da física. Legal. Né? Você não teria como trabalhar. Entendi. Mas a gente poderia trabalhar, por exemplo, meio ambiente, a gente poderia trabalhar na matemática, tanto no 1º segmento quanto no 2º, falando de quilometragem, aí você associava a questão da educação para o trânsito. A gente poderia trabalhar a legislação sob o ponto de vista da relação dos alunos com a sociedade, respeito, né, às leis e tal. Daria para trabalhar isso aí. Mas assim, o primeiro passo foi dado, né, o capitão Nelson, ele tem essa preocupação, né, com esse aspecto também. Ele tem procurado dar todas as condições para que, embora não seja a minha área hoje, mas para que a Secretaria de Transporte possa desenvolver essa questão educacional também das crianças. Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado. E foi dado, né? Então agora eu creio que
essa questão vai ser um passo de cada vez. Começou a ter uma maior efetividade agora com o governo do Capitão Nelson. Isso, começou a ter essa efetividade agora. Ficou meio era uma coisa mais tímida. Né? Adormecida, uma coisa tímida, né? E agora... Eu vejo muito, pastor, leis, né? Às vezes são aprovadas leis que não sem efetividade nenhuma. E aí muito bem, né? fica aquilo ali, né? Aprovamos a lei e tal, mas beleza. Eu acho que... E aí falta do legislativo executar a sua principal função, que é fiscalizar. Né? A lei, não, o principal é legislar, mas tem uma função secundária aí de fiscalizar o cumprimento dessas leis. Até para você ter indicadores e medir se aquilo foi efetivo, se não você foi, pode mexer, se tem algum ponto que você precisa alterar para poder melhorar a efetividade. Aí, se você não mede, você não tem como controlar. Não tem, aí ficam se criando leis disso, leis daquilo, e às vezes, para dar um número, aprovei 10 leis, aprovei 20 leis, mas... Na prática, aquilo acaba não mudando a vida das pessoas, não deixando um legado na vida das pessoas. Eu acho que a questão... Deixa só uma herança, pastor, não deixa um legado. E às vezes uma herança maldita. O que acontece, Leonardo? Que você, né, como um engenheiro, né, civil, né, claro que muitas vezes você não atua na engenharia de tráfego, né, mas eu tenho certeza que você lá na faculdade você tem essa vertente. Mas né? esse dia ele pegou uma perícia de trânsito. Na verdade, eu tenho atuação em perícia de acidente de trânsito. Legal. Ninguém sabe que existe, mas eu tenho bastante atuação em perícia porque como engenheiro civil, né, você tem essa... De forma bem resumida, assim, ele sempre pergunta, né, o que o engenheiro civil vai fazer em perícia de acidente de trânsito? Normalmente investigar a causa. Isso. Né? Aí você tem uma correlação do engenheiro civil com o engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico ele vai normalmente estudar as condições dos veículos envolvidos, se o pneu estava careca, se a manutenção estava em dia, né, toda essa questão com os veículos, e o engenheiro civil vai avaliar a estrada. Se tinha buraco, se tinha alguma rachadura, se a sinalização era correta, se os sinais estavam, né, funcionando de forma adequada e se isso contribuiu de alguma forma para o acidente. Então, eu tenho bastante perícia nesse sentido, principalmente ali para a região, não sei se pode falar. Pode falar, não tem problema. Não, porque é fora de São Gonçalo. Tá. Não, São Gonçalo não tem, não. Não tem. Não, na região ali do Arco Metropolitano, BR-116, essas rodovias de tráfego alto, né? Porque, na verdade, o engenheiro de tráfego, ele trabalha no planejamento, né? E na prevenção, né, teoricamente, na prevenção, do acidente. Né? Isso é uma coisa que a gente fala muito em investigação de acidentes, tanto no âmbito da engenharia de tráfego, como até na engenharia de segurança do trabalho, né? Por que a gente fala sobre acidente? O objetivo em estudar o acidente é você justamente criar dados para que eles não aconteçam mais. Né? Então, se você investiga uma coisa, né, e você descobre que aquele fato está gerando muito acidente. Aquela anomalia, de repente, tem muita gente caindo da escada no prédio, né? Pô, será que essa escada não foi executada? Então você investiga a causa para você diminuir o número de acidentes. Basicamente é isso. Porque, como o Dr. Jonas, por exemplo, é um grande jurista, né? Advogado que a gente conhece o seu trabalho, né? Então, assim, como no estudo da advocacia, né? Embora de repente você escolha uma área específica para atuar com mais efetividade, né? Mas você conhece o direito constitucional, direito público, né? Direito de família, né? Então, assim, eu acredito que o engenheiro, né? Ele vê algumas passa por algumas esferas ali, né? Embora ele seja engenheiro civil, né? Mas existem algumas edificações, né? Que podem comprometer, né? O tráfego. Então, necessariamente ele passa também pela mão do engenheiro civil que vai ali. Então, assim, doutor Jonas, hoje eu sou entusiasta dessa área, né? Eu gosto muito, embora eu esteja atuando, a gente está ali sempre para servir, né? Se a gente puder servir, né, de forma que a gente vai, de uma forma que a gente vai fazer a diferença, né? Daqui a pouco vocês com certeza devem me perguntar sobre a coordenadoria. Então, assim, procurar deixar ali deixar ali uma produtividade, deixar ali algo que foi produtivo para a sociedade, né? Então, essa questão do trânsito, né? A gente já deixou ali por meio do mandato, Vinícius, esse legado aí na questão do trânsito, né? Cada um que passar por ali vai deixar sua contribuição,
né? Os primeiros passos têm que ser dados. Né? Então, hoje eu acredito que a cidade avançou bastante. Eu percebo hoje, claramente, na reestruturação viária, essa preocupação né, com a fluidez. Infelizmente, pastor, acredito que a cidade esteja mudando realmente agora, mas na época eu fui secretário. A gente tinha uma dificuldade muito grande de ser uma cidade muito politizada, vamos dizer assim, que todo mundo conhece todo mundo, só passou, deve ter acompanhado. Às vezes você criava uma resolução para organizar um estacionamento, organizar uma via, e aí daqui a pouco vinha o dono do mercado, falava com o vereador vinha, já chamava, pô, não pode tirar tem que deixar estacionando ali. Digital. Aí o prefeito liga, não, tem que desfazer o que você fez, aí, ou seja... Chega uma hora que o cara fala, meu irmão, deixa esta merda do jeito que tá, desculpa a repressão. Mas porque... o senhor, por exemplo, deixou um legado muito grande. Eu perguntei a Vinícius quem tinha feito. Porque eu achei importante ali em Santa Luzia. Consegui fazer uma coisa, né? Eu achei muito importante, porque, por exemplo, você não tinha. Ali parecia Índia. Ali parecia Aquele pedaço onde está a UPA hoje, Santa Luzia, você não conseguiu. Hoje você tem um sinal. Ele falou Índia. Teve um colega meu, engenheiro, que veio fazer uma obra no centro de São Gonçalo e ele utilizava exatamente essa expressão. É um pedaço da Índia no Brasil. E assim, o que a gente vê muito em São Gonçalo? Muita conversão à esquerda. Não tem um estudo viário a cidade, né? Hoje, graças a Deus, a gente está... Muitos traçados das estradas estaduais se confundem com os municipais. E aí um fica dizendo, não, isso aqui é do estado, isso aqui é do município. Perfeito. Até eu ia falar do MOVE, né, que está sendo feito aí pelo governo do estado, aí, com a ajuda do Douglas e do prefeito Capitão Nelson. Vai ser depois, se eu puder explicar até um pouco melhor pra gente essa questão do MOVE, que eu não conheço bem. Mas eu tinha 2 projetos como secretário, cara. Que era aquela situação de Santa Luzia. Eu acho que eu conheci cheguei a conhecer um, acho. Qual que era aquele retorno ali da Alcântara. Esse que eu ia falar, que era quando você entra no Alcântara, eu queria cavar ali naquela calçadinha que tem, e eu ia fazer uma faixa só para quem vai fazer o retorno, porque ali engarrafa, né? Quando você entrando no Alcântara, saindo do Coelho, entrando, tudo bem. Saindo do Coelho, descendo no Alcântara. Certo. Só que ali é uma RJ. Né? E aí ele vai cair no que o Léo falou. A RJ, aquela calçada e aquele talude do viaduto, né, de Alcântara, era do Estado. Então, para eu tirar a calçada e para eu mexer no talude, escavar, tinha um projeto, eu precisava de autorização do DR. Que é o órgão executivo estadual. E assim, o projeto, cara, até fica aí para... Não sei se está engarrafando lá hoje, eu vou vai engarrafando. Fica aí para o governo atual. Cara, cavar aquele talude que tá ficando bonitinho, o pessoal pelo menos organizou ali. Eu vejo hoje uma manutenção. Uma manutenção melhor. Um viaduto pintado, com a fauna, por exemplo, gonçalense. Isso. E aí vocês tiram aquela calçada, escava um pouco o talude com proteção, com engenheiro, lógico, precisa, projeto. E faz uma faixa ali só para quem vai retornar. Então você vai ficar com 2 faixas para quem quer ir para Alcântara e uma faixinha no cantinho aqui só para quem quer retornar e deixa até livre, sem sinal, entendeu? Dependendo do estudo viário para ser feito. Mas não consegui fazer por causa dessa burocracia. Porque você falou, não conseguiu fazer, virou para mim. Achei que você fosse dizer, não consegui fazer por tua causa. Então, mas de que a gente estava falando mesmo? Você falou que conseguiu, tentou 2 projetos. Que era esse e infelizmente, é que eu estou falando, na cidade, todo mundo ia pedir, todo mundo ia intervir, e aí ninguém se preocupava efetivamente com o trânsito da cidade, ninguém se preocupava efetivamente com a fluidez do trânsito. Aí era muito complicado, era muito complicado. Você tem ideia, por exemplo, em final de 2013, né, eu fui convidado para montar uma comissão de mobilidade urbana no município, então reuni alguns colegas ali, eu lembro disso. Urbanistas, né, e tal, para a gente fazer um trabalho. Só que a gente estava esbarrando, tem a lei de mobilidade urbana, umas coisinhas simples, entendeu? Que poderia ser feito pelo governo municipal. Mas não falta vontade política. Isso, coisa simples mesmo. Cara, se o prefeito pegar e falar assim, eu quero que seja feito. Entendeu? Mas os caras não querem, os caras estão preocupados com outra coisa. A lei foi mexida hoje. Foi, né? Por exemplo, você faz algumas mudanças, por exemplo, irrisórias, não só sob o ponto de vista estrutural e financeiro, e você recebe, por exemplo, hoje um investimento de 256 milhões, por exemplo, como foi o MOVE. Né? Então, assim, é o que o doutor João está falando, tem questões que é de vontade política simples de resolver. Que você não depende nem do legislativo. Você pode resolver somente na esfera do executivo. Né? Então, assim, eu hoje estou muito otimista. João. E como é que está essa situação do MOVE lá? Qual é a ideia do projeto? Assim? O MOVE, ele o que é MOVE? MOVE é mobilidade urbana, MOVE, mobilidade urbana verde integrada. MOVE,
né? Então, o MOVE, assim, só para os nossos ouvintes, né, dos valores de negócio entenderem mais ou menos, se enxugar bem aqui, é o seguinte, é um espaço viário, né, que começa ali no extremo, né, norte da cidade, que é ali próximo ao Carrefour, e vai até o extremo sul do nosso município, né, que é Guaxindiba, né, se for analisar por esse ponto de vista. Então, o que acontece? Você vai ter 3 vias ali. Uma via vai circular um veículo parecido, né, com BRS, com BRT, né, com pouca interrupção, para que ele possa ganhar mobilidade, né? Um ou outro, nós temos a ciclofaixa e ciclovia. Qual a diferença de um e de outro? Né? A ciclofaixa é um espaço destinado a bicicletas, né? Compartilhada com outros veículos. Isso é ciclofaixa. Dentro da via do veículo, você separa uma faixa daquela para o veículo. E a ciclovia é uma faixa exclusiva para bicicleta. Mas aí o veículo pode trafegar na ciclofaixa? O carro pode passar pela pode fazer algumas intervenções, ele pode fazer algumas inserções ali. Por exemplo, a entrada de vias como é que se chama? Transversais, ele pode acessar, né, pontualmente para isso. Mas ele não pode trafegar. Ele não pode trafegar, né, que é uma faixa exclusiva, uma faixa de bicicleta, né, de ciclos, né, para compartilhada, né, por exemplo, a Avenida Amaral Peixoto em Niterói tem uma ciclofaixa. Aquela via prioritariamente foi criada para veículos, mas entendendo a necessidade de mobilidade urbana, criaram uma ciclofaixa compartilhada com a de veículo. Já a ciclovia não, ela é uma via exclusiva, né, com sinalização, com tudo destinada a esse tipo de veículo. Aí vai ter uma via dessa, uma via para veículo e uma via para veículos de transporte coletivo. Entendi. Né? Cada estação dessa vai ser um espaço de convivência, né? Com um espaço arquitetônico, né? Com ambiência verde, né? Com espaço de conveniência, para que a pessoa possa ter uma estadia ali, no momento que está aguardando. Isso assim, vai ser muito legal. Você vai poder pedalar de Neves até Guaxindiba. Entendi. Se você não quiser pegar nenhum veículo, né, um ônibus ou o seu próprio veículo, você vai pedalar até. Esse projeto já está em que fase? Como é que está? Não, já está funcionando. E uma coisa que eu estou achando interessante. Solicitado já. Não sei por onde começou em Neves ali. Já começou em Neves. Já passou Porto Velho. E você vai fazendo. Onde era a linha do trem, é isso? É isso também. Prioritariamente ali utilizando a linha do trem. Da linha do trem, né? Isso, eles vão a algum espaço, por exemplo, estão fazendo um espaço de topografia, né? Também porque foi muito. A cidade estava muito desordenada. O vereador Vinícius ele comentou um pouco sobre isso. Isso, Vinícius, inclusive, é presidente, né, da Comissão de Transporte Coletivo do município. Né? Eu acho até que a nomenclatura dada a importância da cidade hoje, né, eu acho que poderia ser mudar a nomenclatura da comissão. Né? Podia ser, de repente, comissão de transporte e mobilidade urbana. Entendi. Porque aí você pega uma abrangência maior, né? Você inclui outros modais de veículos. Né? Eu acho que seria interessante, entendeu, doutor João? Desse aspecto. Bem legal. Então, assim, eu não acompanhei, de repite, se nós tivermos imagens aí, a editora coloca, né? A nossa editora. Imagem das obras, alguma coisa assim, porque eu não conheço, só sei que está acontecendo. Se eles entrarem no site da prefeitura, tem lá o MOVE. Né, você pode acompanhar todo o projeto, você que está nos ouvindo aqui e nos vendo também, né? Você pode entrar no site oficial da prefeitura. Legal. Né, a gente pode enviar também aqui por Valores e Negócios, mas se você quiser entrar lá no site da prefeitura, você tem, né, todo o projeto, né? Legal. Com a dica para a editora já para onde ela buscar informação. Né? Ela está trabalhando ultimamente. Bom, tem mais perguntas? Eu tenho. Então pode fazer. Você quer fazer o seu. Eu quero falar de política. Eu quero falar de. Pastor, tanta notícia aí de corrupção no meio político, né? Problemas aí de integridade. Como que um cristão, cristão, independente da função do cara
na igreja, é um cristão. Como é que o cristão se mantém íntegro? Aí existe a possibilidade do cristão se manter? Primeira pergunta. Existe a possibilidade do cristão se manter íntegro nesse meio político hoje, né, que a gente viveu desde que iniciou e acho que vai viver até a volta de Jesus Cristo? Porque assim, acho que isso é enraizado da política, isso não muda. Como é que um cristão consegue se manter? Primeiro, se consegue se manter íntegro, e segundo, como se manter íntegro nesse meio aí de tanta corrupção, de tanta desvio de verba? O que acontece aí no noticiário de TV e rádio aí sobre política? Como é que o senhor vive nesse meio para se manter íntegro? Se é possível se manter íntegro, eu acredito que você vai responder sim, que se o senhor está nesse meio, você vai responder que sim. Mas como que se mantém íntegro nesse meio? Eu começo a dizer o seguinte, como você falou, né, cristão, né? Primeira coisa, eu acho que o caráter é independente da sua religião. Mas assim, hoje o cristão, ele se pauta, né, ou ele pauta a sua vida, né, suas ações, né, na Bíblia, né, e no caráter de Cristo. Por isso ele é chamado de cristão, né? Mas eu entendo que o caráter é independente da religião, né? Mas em se tratando, dentro da pergunta, se tratando do cristão em si, na política, né, a política, infelizmente, né, muitas pessoas trouxeram uma imagem pejorativa para a política, né, e realmente muitas dessas figuras contribuem para que essa imagem pejorativa ganhe força, se potencialize, né, por causa das suas atitudes. Mas a gente sabe que tem homens sérios ali, pessoas corretas, né, muitas pessoas corretas, né, que eu acredito seja a maioria. O que acontece? Eu começo essa resposta... Porque ser correto não dá notícia, né? O que dá notícia é o erro, né? Isso, o desvio. O tem correto não dá notícia, né? Tem isso aí. Tem essa rotulação, porque do tipo assim, até desculpa ter Fica à vontade. Resposta, mas às vezes a gente dá mais atenção aos desgastes do que ao positivo. Sim. Aí ele pega assim, tu tem, sei lá, o vereador, o prefeito, o cara que está envolvido na política, ele faz 10 coisas certas. Uma errada que ele faz vira notícia, aí a gente rotula. A gente rotula o cara por aquilo ali, né? Infelizmente e assim, gente, cada um no seu e cada um no seu negócio. A mídia vive de graça. A mídia ela tem que criar notícia ruim todo dia, senão ela não vende. Imagina a Globo ir lá e falar que a Prefeitura de São Gonçalo criou o Move, que a Prefeitura de São Gonçalo... Não, eu vou falar do leite que está superfaturado, vou falar de qualquer outra coisa da merenda, vou falar do problema, vou falar do desvio, porque é isso que vende, né? E a mídia vive disso, né? De notícia ruim, não tem, infelizmente, paralelo não tem. A isso, eu acho que também já existem pessoas que, com essa coisa de não querer participar, vê uma notícia ruim, aí o cara não quer saber. Como o cara não quer saber, já é difícil ter, isso pelo que vocês estão falando, minha percepção, já é difícil você ter notícias boas, né? Você normalmente tem notícias ruins. E aí, paralelo a isso, tem o cara que de tanto tá acostumado com a notícia ruim, ele já não quer nem saber. Ele já nem pesquisa, ele já nem procura. Ele já tá na cabeça dele que é errado, que é ruim, que não dá, que não presta e acabou. E até em falar em pessoas boas, que aí também perguntou ao pastor, faz muito parte disso também, né? Porque quando a gente rotula aquele ambiente, né? Que aquele ambiente ali é promíscuo, que aquele ambiente as boas pessoas acabam não querendo entrar. E acaba ficando quem? Só os maus, né? Então os bons têm que querer fazer parte disso aí. Né? Eu parto do princípio seguinte. Primeira coisa, você tem o seu nome para zelar. Né? Eu acho que é o maior bem que você tem, depois de Deus e a sua família, né? É zelar pelo seu nome. E o seu nome vai estar atrelado a todas as questões provenientes das suas ações, certo? Então esse é o primeiro aspecto, seu nome. Segundo, quais são os seus anseios e qual é a sua motivação, né, para que esses anseios se tornem realidade, né? Então, assim, quando você se lança na política, independente se você está no executivo ou está no legislativo, existem duas questões, né, também dentro disso. Primeiro, a contribuição que você dá para a sociedade. E outras questões pessoais. Né? Se você tem um cargo
né, que, vamos dizer assim, te dê uma condição financeira, né, porque hoje os maiores problemas, né, dentro da política estão associados ao quesito financeiro, né, que as pessoas acabam querendo viver situações que não condizem com sua estrutura financeira, né? Então ele tem anseios maiores do que aquilo que ele tem condições de manter, né? Então, assim, a motivação dele muitas vezes é uma motivação equivocada, né? Então eu parto desse princípio: você ser cristão na política tem condições de ser. Agora, você tem que entender o seguinte: é um preço alto que você precisa pagar, né? E eu tenho pago esse preço alto, como tem muitos outros que pagam esse preço alto. Pode dar algum né? exemplo? Pode dar exemplo? Com relação à minha pessoa? Não, em relação ao preço que você paga. Por exemplo, eu fui convidado inúmeras vezes, né, para me beneficiar de algumas situações, né, e eu abri mão, né, continuar de repente limitado e privado de alguns benefícios que seriam satisfatórios para mim e para minha família, mas eu preferi abrir mão, né, para poder andar em paz, né, para chegar para minha filha de 21 anos e falar: filha, você pode ter certeza que aonde você andar ali, o seu pai é um cara de uma vida íntegra. Você pode chegar ali, todos vão falar isso do seu pai, né? Então, assim, eu não abro mão disso, né? Então, assim, dá para você ser cristão, sim, nesse meio, né? Agora, uma outra coisa importante saber, que vai acabar caindo na questão da coordenadoria, você tem que entender que você é um ente público, né? Embora eu seja pastor, seja cristão e tal, mas você é um ente público, né? Então a sua postura tem que ser de ente público, você agir de forma laica, né? O laicismo, quando você é um ente público, você tem que agir de forma laica, né? Então, assim, dá para você ser cristão e não se envolver com corrupção. Você vai continuar, por exemplo, vou dar um exemplo aí, as pessoas associam o policial, né, aquele cara corrupto, mas assim, existem policiais hoje, achei interessante, por exemplo, o cara tem lá um Paliozinho 2017, ele anda com o carrinho dele, mas o cara anda tranquilo, né? Eu não vou apontar aqui quem tem casa de 2 milhões, né, o policial que tem, porque, por exemplo, se você analisar, se ele não for empresário, né, sem ser policial, ele pode ser policial e ser empresário, né? Ele ser policial por uma convicção, né, e ser empresário por uma estrutura financeira que ele está buscando. Tem como ele ser as duas coisas. Agora, se ele não for, como é que ele constrói uma casa de 2 milhões, né, ganhando 4 mil reais? Não tem como. Como eu, servidor, né, sei lá, você ganhar um salário de 2 mil, de 2.500, como é que eu vou construir uma casa de 2 milhões? Não tem como. Né? Um vereador, por exemplo, o cara ganha, sei lá, 15, 20 mil reais. Né? Como é que você vai construir uma casa de 3 milhões? Não tem como. Você juntar o seu dinheiro os anos todos, você vai ter que comer, você vai ter... Então, assim, eu acho que tem coisas que são incompatíveis, né, com a sua... E tem mais um detalhe. Tem coisa que é lícita, mas não é ética. Né? Não convém. Né? Isso aí é forte. Tem coisa que é lícito, mas não é ético. Por exemplo, eu estou numa igreja, numa comunidade simples, né? Se eu for empresário, eu posso andar com um carro se os meus ganhos são lícitos, eu posso comprar um carro de 800 mil? Posso comprar, porque é lícito, eu comprei. Mas será que convém? Será que eticamente... Pô, você tem irmão na igreja, por exemplo, que o cara está passando necessidade e não tem o que comer. Aí, de repente, eu chegar com um carro de 800 mil... Né? Então, eu acho que é incompatível com aquele local também. Então, assim, eu acho que o cristão, acima de tudo, ele deve avaliar as circunstâncias. Então, dá para ele ser cristão e viver na política, só que ele tem que viver com os recursos que são compatíveis com o salário dele. E pastor, não se envolver. Falando da questão, o Texel falou da igreja como pastor, carro de 800 mil, vamos dizer, se o pastor é empresário, ele pode comprar um carro de 800 mil. O pastor que vive com o dinheiro da igreja compra um carro de 800 mil. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor acha aí? E está convivendo com outras pessoas aí, como o senhor falou, pessoas na igreja que muitas vezes não têm o que comer e o cara chega lá com o carro, não julgando, não precisa... Não, claro, mas só a sua opinião como pastor também, né? O que o senhor acha? Eu acho que tem carros hoje no país
Como o pastor Dr. Jonas falou muito bem, né, o cara empresário, ele não está impedido de ter aquilo ali. Né? Se você mora, por exemplo, dentro de um condomínio, numa área de luxo, e você tem um carro de luxo, você é apenas mais um. Sim. Né? Por exemplo, eu moro, de repente você vai para uma comunidade e você compra uma roupa de grife, né? Uma camisa, por exemplo, uma camiseta que custa aí, sei lá, R$2.000, uma camisa dessa de malha, eu acho que é incompatível com aquele local, acho que você pode repensar isso, né? Se você tiver numa igreja, por exemplo, que 90% das pessoas compram essa roupa, né? Você vai ser mais um, né? Eu acho que você deve evitar esses excessos para que o evangelho não seja confundido com as suas atitudes. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Só que a gente tem que analisar o cotidiano pela antropologia. Sim. Né? A antropologia ela fala que o cotidiano de uma pessoa da década de 20 era uma, da década de 60 era outra, e nós estamos nós somos no século 21. Né? Eu tive a oportunidade de atravessar de um século para o outro. Né? Eu estou no século 21. Então, claro que o comportamento das pessoas hoje é outro. Né? Então, por exemplo, se eu estou num lugar, né, como você falou, por exemplo, eu acho assim, hoje a gente vive uma era da ostentação. Sim. Né? Existem, por exemplo, camisas, por exemplo, que você compra, que ela vai durar aí 4 anos. Você não só comprou a grife, ela é uma roupa de qualidade. Né? Agora, eu acho que você deve ponderar onde você vai estar. Né? Já pensou ser na Etiópia? Vou melhorar a pergunta. Não, peraí, antes de você polemizar, pelo amor de Deus, deixa eu fazer, senão vai... eu acho interessante o que o pastor está falando, porque é o seguinte, eu acredito que acho que o Brasil, falar a nível Brasil de uma forma geral, parece que o povo brasileiro é muito franciscano, né? É aquela coisa assim, se o pastor ele doa a cesta básica para a comunidade, ele é bem visto. Ou se ele tem um projeto com empresários, ele não... E acredito que Jesus veio para todos. Com certeza. Entendeu? Então, se você está numa comunidade, você serve aquela comunidade. Isso. Você serve aquela comunidade. Isso, show de bola, positivo. Acho que Deus atua nisso. Isso. Mas, às vezes, você não está numa comunidade. Você está na zona sul do Rio de Janeiro, fazendo um projeto específico com pessoas que são daquela classe. Daquele poder aquisitivo. Com aquele poder aquisitivo, aquelas pessoas também precisam de Jesus. Claro, Jesus com certeza. para elas também. Isso. Né? Então, a gente separar o que é você servir, né, e de acordo com o meio que você está, isso. Né, e o que é você, de repente, ser um empresário da fé e enriquecer, acho que é uma outra coisa. Que eu ia perguntar. Isso já é uma outra vertente. Na verdade, era o que eu ia perguntar. Se eu acha que acredita, com a sua opinião, sobre o pastor enriquecer com o dinheiro da igreja, na verdade, acho que essa pergunta é a mais correta. Eu acho que independente do ambiente, você pode estar na Zona Sul, você pode estar na Zona Sul de Niterói, na Barra da Tijuca. Uma coisa é o seguinte, o pastor enriquecer com o dinheiro da igreja? Eu acho que não é correto. Né? Eu acho que não é correto. E uma outra coisa assim, hoje eu cheguei numa vibe, né? Embora assim, é até meio contraditório, né? Porque hoje a gente está dentro das igrejas pregando e tal. Né? Na minha concepção, tá? Eu acho que o pastor ele deve ser o mais discreto possível. Né? Ele tem que ser o mais discreto possível. Como o colega falou, como é que eu vou pegar para um jogador de futebol se eu não jogo futebol? Então eu acho que Neymar, por exemplo, ele tem condições de pregar para um jogador de futebol milionário igual a ele. Então, e como o colega falou muito bem, Jesus veio para todas as pessoas. Né? E eu acho que o pastor ele tem que ter essa discrição nesse aspecto, né? Porque a ostentação, né, ela é ruim para o evangelho, né? Eu acho que você pode comer boas comidas, você frequentar bons restaurantes, mas assim, quando você evidencia isso, por exemplo, numa rede social, né, você pode agredir uns, você pode intimidar outros e você transformar a cabeça de algumas pessoas num espaço de conflito, né? Porque nem todo mundo nasceu para ser rico. Sim. Né? Eu acho que oportunidades são para todos. Sim.
né? Todos tiveram oportunidade. Eu já catei ferro velho em carroça, por exemplo, né? Deus me deu a oportunidade, eu creio que eu vivo uma vida digna hoje, né? Não sou rico, não tenho uma vida de rico, mas eu vivo uma vida digna. Eu consigo sustentar minha família, alimentar minha família, né? Botar um combustível no meu carro, né? Se Deus me der condições de eu me tornar rico, né? Um dia, se for da vontade de Deus, eu quero utilizar aquilo para ajudar pessoas, quero utilizar aquilo para usufruir com a minha família, entendeu? Mas eu só tenho uma preocupação hoje. A minha preocupação hoje é só com relação à ostentação. Você colocar, né, um vídeo com a sua família, eu não vejo problema, né? Eu sim, tenho só essa preocupação. Acho que você tem que ter bom senso naquilo que você vai postar. Sim. Se você é cristão, né, você tem que pensar na empatia, né? Eu não falo de você, por exemplo, minha esposa tem quase 10 mil, já deve ter chegado a 10 mil seguidores, mas ela posta ali a questão de confeitaria, de bolos, dessas questões de culinária que ela gosta e tal. Eu não vejo isso agredir ninguém, né? Então, assim, eu só penso nisso, né? Os colegas estão me ouvindo, eu não quero ser melhor do que ninguém, né? Mas eu quero falar aqui humildemente para os colegas pastores, né? E aqueles que pregam o evangelho, assim, tomar cuidado naquilo que você vai postar, né? Para você não, ao invés de você fazer uma pessoa avançar, você frear aquelas pessoas. Ter esse cuidado, entendeu? Com ostentação. O que eu vejo hoje, pastor? Muito pastor que quer mostrar, quer falar de prosperidade, quer falar que o cristão tem que ser rico, que o cristão tem que ser próspero, né? Uma vida próspera, uma vida financeira tranquila. Só que o cara tá ostentando e o cara tá dizendo isso com dinheiro da igreja, pô. É muito fácil ser um pastor e arrecadar um pouco de cada um. E aí eu tenho um jato, eu tenho uma mansão em tal lugar, eu tenho isso é muito perigoso. Aí eu prego prosperidade. Não, o cristão com dinheiro coletivo, com dinheiro dos outros. Entendeu? Eu tenho minha opinião, eu não concordo. Para mim, o dinheiro da igreja, o dinheiro é coletivo. O pastor, ele é digno do salário dele, que seja 50 mil. Concordo plenamente. Você combinar. É o que o Léo falou. Se você está numa igreja de empresários, você tem que se vestir como os caras, você tem que estar como os caras. Mas você não tem que ser mais do que os caras. Isso. Entendeu? Exatamente. Então você tem que ter seu bom carro, sua boa casa, sua boa... Acabou. E qual o objetivo? E o que sobrar, mesmo se você tá na Zona Sul, se a sua igreja é só de rico, o que sobrar, você tem gente pra caramba pra abençoar, cara. Muita gente precisando. Entendeu? Tanto precisando ouvir a palavra de Deus, que o financiamento não é só você ir lá dar o dinheiro, é você financiar, que a palavra de Deus chegue nas pessoas e ajudar também financeiramente. Se você tem, se a igreja tem, você ajudar financeiramente essas pessoas. Eu não conheço todas as comunidades da Zona Sul. Né? Mas eu sei que a Zona Sul do Rio de Janeiro tá lá o Copacabana, tá lá Ipanema, né? Isso faz parte da Zona Sul. Mas existem algumas comunidades que estão dentro da Zona Sul. Sim, tem né? Não é Pavãozinho, tá dentro da Zona Sul e tal, Chapéu Mangueira, eu não conheço. Rocinha, né? Ali é Vidigal, né? É Vidigal, né? É Vidigal não, mas eu digo o seguinte, é São Conrado. É isso? Então. Isso, então o que acontece? Por exemplo, e o pastor deixar claro, olha só, a nossa igreja tem essa aparência que você está vendo, mas você é bem-vindo aqui também. Né? Você tem o mesmo espaço que o outro aqui tem. Né? Essa igreja é sua também. Deixar isso claro. Né? Seu irmão que, de repente, ele hoje é empresário, seu irmão, ele vai ter uma condição diferente de você, mas você tem o mesmo espaço que ele, você vai ter o mesmo carinho, você vai ter o mesmo respeito nosso que o seu irmão que é empresário também tem, ele vai receber o mesmo carinho sendo empresário, mesmo. Eu acho que Léo conseguiu também sintetizar isso aí. Então, assim, se você está numa igreja, né, de milionários, entendeu? Então você tem condições, você é só mais um ali. Eu penso assim também. A Bíblia diz, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, né? Uma palavra que marcou muito a minha vida, Jesus falando que é inevitável que ocorram as ofensas. Isso. Né? Mas ai daquele por quem vem a ofensa. O melhor seria que ele atirasse uma pedra, amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no mar do que fazer cair um dos pequeninos. Um dos pequeninos. Então, eu acredito que essa palavra é uma palavra para aquele que de repente está gerando uma ofensa, tome cuidado, porque tem uma parte dessa palavra que é para quem faz os outros caírem. Eu acho que tem uma parte dessa palavra que também é para a galera que está seguindo o pastor, que está seguindo um líder, e de repente se decepciona com alguém e se desconecta do todo, porque ele teve uma decepção com uma pessoa.
ele se desconecta do todo, né? Então, é uma palavra, tanto para quem faz o outro pecar, como para quem tá decepcionado com a igreja, vamos colocar dessa forma, né? Então, acho que se Jesus deixou isso, é justamente porque existe a possibilidade disso acontecer. E eu hoje faço parte de uma comunidade onde eu vejo exatamente o que você está falando. Eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de segurança. Certo. O reino, ele para todos? Não, para todos, perfeito. Isso. O reino, ele é para todos. Então, mesmo eu sendo engenheiro civil de segurança do trabalho, na minha igreja tem médicos, tem contadores, tem psicólogos, mas também tem pedreiro, pintor, eletricista, tem dona de casa, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem. Então, assim, é um ambiente plural, né? Onde todos recebem a mesma palavra. Isso. Né? Então, assim, eu não sou privilegiado porque eu tenho um nível superior, o outro não é privilegiado porque ele é empresário, e nem o outro não é prestigiado porque ele não tem. Todos têm a oportunidade de servir no reino, né? Então, eu acredito nisso. Acredito que você não pode fazer o outro pecar. Deve haver esse cuidado para você não fazer o outro pecar. Mas se você não é uma liderança e está decepcionado por alguma razão, eu também acho errado você se desconectar do todo porque alguém te decepcionou. Bonito isso. Eu gostei. Bom, bonito, gostei. Porque senão a gente toma um caminho de falar mal. Dá até uma pregação. Dá até uma pregação. Não, mas é verdade, eu acredito nisso mesmo. Não, se tô sentindo acredito, não. Então, assim, legal. Eu acho muito legal. E eu tenho, assim, várias experiências, um exemplo muito simples, cara. Eu moro numa ladeirazinha, né? E numa desses grupos família que aconteceu na minha casa, um irmão que eu dei carona, ele me explicou que eu tava parando o carro errado, que eu tava parando na ladeira, tava segurando no câmbio automático, eu não sabia, essas coisas. Ele me explicou. Toda vez que eu paro o carro em casa, eu me lembro que o cara me ensinou a puxar o freio de mão antes, tava um negócio bobo. Mas que se eu não tivesse conectado com aquele irmão, entendeu? Eu não teria aprendido. E assim, eu posso dar vários exemplos. Ninguém sabe o suficiente a poder. Então, a ponto de não aprender mais nada. Eu acho que quando você se desconecta, você perde essas coisas. Vai cair no que eu falei lá no início. Né? Você vai se desconectar da política porque você pegou um caso de corrupção que ela... Sim. Mas tem um monte de coisa que dá para você questionar, dá para você ajudar, dá para você servir, né? Seria até um tema de a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Como é que é um pastor evangélico tá numa coordenação de assuntos religiosos? No meu entendimento, né? Pelo menos na minha percepção, São Gonçalo tem uma bancada evangélica forte, né? E você falou também do Estado laico. Como é que você faz essa coordenação de assuntos religiosos, sendo um pastor evangélico, numa bancada predominantemente evangélica? Como é que é esse respeito? Seria a próxima pergunta. Entendi. As outras religiões, sobretudo as religiões, como matriz você falou africana. No início, né? De matriz africana. Certo. Só para finalizar essa questão, né? Da pergunta anterior, sem querer me sobrepor o que você está perguntando agora. Por exemplo, eu acho que hoje a igreja ela vive dois extremos, né? Você está vendo, a gente vê coisas horrendas hoje dentro da igreja, sob o ponto de vista teológico e sob o ponto de vista relacional. Coisa de, desculpa usar esse termo aqui, coisa de maluco, entendeu? A igreja não, é uma esfera que as pessoas denominam como igreja. Coisa de maluco, entendeu? De maluco. Você vê, passa longe da teologia, lá longe, passa longe, entendeu? E de um outro lado, como o Dr. Jonas falou, assim, eu decidi não ficar mais em silêncio, Dr. Jonas. Entendi. Entendeu? Assim, você sabe que uma fala nossa prejudica muito no aspecto, né? Porque hoje eu sou uma pessoa pública, eu tenho que tomar muito cuidado do que eu falo, mas também, assim, na questão de um outro extremo, dessa ostentação exacerbada. Isso tem me preocupado muito, sabe, o Léo? Você, Dr. Jonas, sintetizou um lado, você sintetizou o outro muito bem, tá? Felizes na declaração de vocês. Existem figuras que chegam, você diz que o cara é um mafioso, um Al Capone, entendeu? Pela postura do cara,
entendeu? Existem outros que você diz que o cara é tudo menos, então assim, eu não sou bonzão, não pretendo ser, mas assim, o que eu tenho para minha vida é discrição, procurar, entendeu? Eu vejo pessoas hoje que são trilionárias e são bem discretos, né? Compram roupas de grife caríssimas, mas é um cara discreto, você nem percebe. Aquilo ali ele quer desfrutar mais da qualidade do que da ostentação. Então, só para sintetizar isso. E o Leonardo falou muito bem. A palavra que está sendo proferida em um lugar, né, nobre é proferida para todo mundo. Né? E eu quero, você que está me ouvindo aí, não me interprete mal, né? Mas tenha esse cuidado com o seu irmão menos desfavorecido. Né? Você pode usufruir dos bens que Deus te deu, porque riqueza não é pecado. Tá? Riqueza não é pecado. O grande pecado é quando a riqueza ela toma um lugar no seu coração e você passa a amar a riqueza. Jesus Cristo falou, né? A palavra de Deus diz isso. Né? O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Né? Então, assim, beleza, sintetizou. Agora, com relação à questão do legislativo, né, Léo? Ali no legislativo não tem um coeficiente de vereadores ali predominantemente evangélico, é bem eclético ali, é bem plural. Não sabia. É bem plural, mas tem bastante evangélico ali. Mas a galera bem conservadora isso, ainda, conservadora. Né? Por mais que seja, a palavra... que o cara não seja evangélico, mas a bancada ali ela é bem conservadora. Associa, né? Conservador. Isso, a palavra seria essa aí, entendeu? Então vamos lá. Eu hoje, como coordenador de assuntos religiosos, né, foi cogitada a hipótese de uma secretaria de assuntos religiosos, mas a gente entendeu, né, o desejo do prefeito dessa aproximação, né, porque é uma fatia importante na cidade. Hoje nós temos um público predominantemente evangélico na cidade de São Gonçalo, né? Temos os maiores do país, né? Hoje 35% dos eleitores, por exemplo, de São Gonçalo, são evangélicos. Eleitores, 35%. Nós temos católicos e temos espíritas também. Né? Hoje, não só espíritas, mas também religiões de matriz africana. Né? Porque tem uma camada espírita que não é de matriz africana. Né? Como, por exemplo, o kardecismo. Né? Então, assim... Mas, assim, predominantemente, assim, eu dialogo bem com todos, né? Com o pessoal do Candomblé, né? Com o pessoal da Umbanda, né? Hoje, por exemplo, você tem ideia, Léo, nós tínhamos ali na cidade uma casa, né? De um precursor da Umbanda, né? Lá em São Gonçalo, chamado Zélio Fernandinho de Moraes, né? Ele foi precursor da Umbanda, e a casa dele foi vendida, né, um equívoco que há, né, como você falou, essa guerra santa, né, algumas pessoas acusavam, né, o povo pentecostal e evangélico de ter fomentado, né, a derrubada da casa dele, mas não foi. Né, a casa dele foi vendida pelos próprios filhos, né, do Zélio, e quem compra, o senhor sabe muito bem, como advogado, que quem compra o imóvel ele tem direito de fazer o que ele quiser no imóvel. Né, então esse imóvel foi vendido, né? E quem comprou era um empresário, derrubou e criou uma instituição comercial ali. Se os filhos quisessem que fosse mantida a memória do pai ali, não teriam vendido, pô. Exatamente. Ele quer vender e não quer que o cara mantenha a memória do... Exatamente, ele foi vendido. Então o município tombasse e aí criasse desapropriasse e criasse uma instituição ali, mas... E eles compraram com esse objetivo, de fazer um empreendimento comercial ali. Foi feito isso. E aí... criaram a Praça de Neves, não tinha, era só Praça de Neves. Então a praça recebeu o nome de Zélio, e inclusive muitos vereadores evangélicos votaram a favor de que a praça recebesse o nome dele. E aí eu fui consultado por uma pessoa, um líder da Umbanda, né? E, poxa, Carlos André, a gente queria colocar ali um busto do Zélio e uma imagem da entidade que ele tinha relação. Eu falei, eu acredito que a imagem dessa entidade, eu acredito que seja mais difícil, porque a gente acaba quebrando a questão da laicidade. Perfeito. Entendeu? Mas com relação ao busto do Zélio, eu não vejo problema, não por ele ser da Umbanda, mas por ele foi uma personagem pública da cidade. Ele foi 2 vezes vereador da cidade. Né? Então, assim, eu não vejo problema nisso. Né?
E assim, eu tenho um bom diálogo com essas pessoas, né? A coordenadoria... Então, a sua função ali é intermediar É fazer uma interlocução entre essas instituições religiosas e o governo. Né? Aí vamos dizer que uma igreja evangélica quer fazer um evento. Aí ela vai até o senhor para, por exemplo, pedir se a prefeitura pode ajudar. Tanto a igreja evangélica quanto as outras religiões. Preciso de um palco, preciso de um som, preciso... Como é que é esse dia a dia da coordenadoria? Tá, vamos lá. Existem algumas questões no município que são possíveis de ser viabilizadas. Por exemplo, interdição de rua, né? Alguma dificuldade que esse indivíduo, seja de que religião for, esteja encontrando algum tipo de dificuldade, aí a gente não vai fazer o tráfico de influência, né? Mas a gente vai lá dialogar, saber por que esse pleito dessa instituição, né, não está sendo atendido. Então ele é um canal também de diálogo. Por que não está sendo? Né? Você vê, por exemplo... Mas aí o pleito vai direto na secretaria... Na coordenadoria. Não, o pleito específico. Preciso interditar uma via para um evento da igreja, ou da Umbanda, do Candomblé, do catolicismo, do budismo e tal. Esse pleito vai direto na Secretaria de Transporte, por exemplo? Isso. Ou ele vem no senhor e o senhor vai... Se ele quiser ir direto, ele pode ir direto, você tem essa liberdade. Entendi. Mas às vezes ele encontra mais de repente... Né? A resistência ali... eu vou lá porque tem uma coordenadoria de assuntos religiosos, então eu vou lá e tal, vou partir o meu ofício por ali. Entendi. E aí a gente faz esse trânsito. Aí ali você vai... Isso, a gente faz esse trânsito. Por exemplo, a coordenadoria, né, ela não é uma ordenadora de despesa, né? Então não tem um orçamento para aquela coordenadoria. Aí existem alguns eventos na cidade que existe para elas previsão em lei desse orçamento. Então, assim, aí a gente vai lá dialogar. Por exemplo, hoje a prefeitura ela é proibida pelo Ministério Público de estar fazendo sessão, por exemplo, de palco, de som, de luz, para esses que não têm previsão em lei, como a Marcha para Jesus, como o Tapete de Sal, como os eventos... Esse tem previsão orçamentária. Tem previsão orçamentária, é colocar no plano plurianual ou na LDO, para que eles tenham esse orçamento. Então, o que a gente faz? A gente faz esse, vamos dizer assim, falando grotescamente, esse meio de campo. Né? Aqueles que quiserem nos procurar, a gente faz esse meio de campo. Então, assim, eu tenho um diálogo com todos. Já segundo ano consecutivo, a gente faz um evento chamado São Gonçalo Segue em Fé contra o preconceito e a intolerância religiosa. Mas não é preconceito e intolerância religiosa contra os evangélicos, é contra todos. Entendi. Então, esse evento tem o objetivo de inibir todo tipo de ação agressora, né, de intolerância. Como é que é? Esse evento eu promovi 2 vezes na Câmara, né? Eu sou mediador. Eu sou mediador do evento e a gente convoca todo tipo de religião para que eles coloquem ali, coloquem os seus anseios, para que eles coloquem a sua forma de ver. É como se fosse um fórum, como o vereador, quando ele chama de um projeto de lei. Uma audiência pública. Uma audiência pública, é parecido com uma audiência pública, né? Mas, na verdade, é um evento, né, que a gente promove, embora seja uma casa legislativa, mas a gente promove esse evento, cada um tem o seu direito de fala e tal. E agora, esse ano, nós vamos fazer uma roda de conversa. Né? Então, a gente, inclusive, se o Valores de Negócios quiser lá estar presente, porque o que acontece? Essas instituições, elas consomem também. Sim. Né? Elas consomem bens, né, duráveis ou não, para suas instituições e tal. Então, a gente vai chamar todo tipo. Você tem ideia, por exemplo, né, o senhor que é jurista, né, eu estou bem à vontade aqui no bate-papo, porque eu sei que daqui a pouco tem as edições e tal. Você tá à vontade. Isso, é um papo muito gostoso. Sim. E o que acontece? Eu tenho dialogado com o pessoal do meio ambiente, né, porque hoje você sabe que as instituições elas têm os decibéis, né, devidos para os seus ritos do culto, né, o seu momento de culto, né, tanto de matriz africana, quanto católico, quanto evangélico. Inclusive, hoje, alguns sinos são até eletrônicos. Né? Então, assim, alguns sinos são eletrônicos. Então, assim, eles emitem volume. Né? E hoje nós temos na cidade, né, duas leis, né, que regulam, né, essa intensidade de volume, que é a postura,
a lei de postura do município e a lei ambiental. Então, eu estou numa conversa com o secretário de Meio Ambiente, né, e a postura para que a gente possa condensar, né, essas leis, né, por meio da Câmara, claro, por uma mensagem, né, ou do Executivo ou uma emenda parlamentar, os projetos já existentes, para que a gente possa condensar isso. E hoje a gente vive uma outra realidade. Sim. Né? Antigamente você não tinha nem... as ruas, era uma casa aqui e outra casa a 300 metros. Hoje não. A gente vive num espaço urbano com muito volumes fora daquele ambiente de culto, né? Que impedem, né, até que os membros possam ouvir o que está sendo falado ali. Por exemplo, uma coisa é uma igreja dentro na Avenida Paulista e outra igreja lá no interior de Rio Bonito. Sim. Né? Então, assim, não precisa de muito volume, mas lá precisa. Porque mesmo que você tenha uma acústica, então, assim, e também evitar que inflija no direito de outras pessoas. Né? O volume tão alto a ponto de incomodar as outras pessoas. A gente está tendo esse diálogo com o Ministério Público também, né, para que a gente possa condensar e não penalizar excessivamente as pessoas. Então, a questão do Ministério Público, a gente está dialogando para que esse é mais uma atribuição, né, da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, viabilizar, né, todos os meios para que tenha liberdade religiosa. Sim. Né? Uma coisa é você chegar dentro da igreja e me perguntar o que eu penso sobre isso ou aquilo outro. E outra coisa é eu ser ente público. Sim, perfeito. Né? Como ente público, eu tenho que agir de forma imparcial, né? Claro, dentro da Bíblia também ser imparcial nas minhas ações, mas eu digo assim, principalmente como ente público, ser imparcial nas minhas ações, agir com equidade com todos. Sim, depende, né, de não então dificultar. Entendeu, Leonardo? O mesmo pedido que você vai fazer para tentar ajudar uma igreja evangélica, também dali do centro de Umbanda ou de Candomblé, é a mesma coisa que você vai fazer. Você não pode... não, esse aqui eu vou arquivar aqui, vou botar debaixo do então, pano por e não exemplo, vou ajudar, entendeu? Então... O Candomblé, por exemplo, ele tem um processo de iniciação daquelas pessoas que iniciam no Candomblé, e aqueles que iniciam no Candomblé são chamados de Iaô. Sim. Né? Então, por exemplo, tinha um rapaz, né? Volto mais uma vez, sou que é advogado, né? Ele foi penalizado na empresa, né? No ponto de vista na esfera trabalhista, porque a empregadora dele estava acusando ele de que ele estivesse fazendo um trabalho ou alguma coisa assim, e ele foi muito vilipendiado, foi humilhado ali. Então, assim, nós prestamos assistência não simplesmente por causa da religião, mas porque ele nos procurou e a gente procurou atender com todo o respeito, né? Dar a ele todas as orientações que se faziam necessárias, né? Então, por professar uma outra religião, eu não posso me alegrar com esse tipo de vilipêndio. Né? Por exemplo, quebra de centro espírita que está acontecendo muito no Rio de Janeiro, né? Mas de contrapartida a gente está vendo também a mãe de um cantor evangélico que ela foi morta paulada na porta da igreja, né? E assim, se fala pouco nisso. Então, assim, a gente hoje, com essas ações, doutor, a gente tem promovido a liberdade das pessoas. Perfeito. O Capitão Nelson, ele tem cobrado de nós, né? Eu falo essa palavra cobrado no bom sentido, mas para que as pessoas tenham liberdade dentro da cidade de prestar o seu culto, cada um na sua. Entendeu? A gente procura ter essa convivência saudável. Legal. E até, você está falando a questão de convivência saudável, né? Eu me lembrei agora, se eu não me engano, é Mateus 4, fala Jesus na Decápolis, 10 cidades pagãs. Então, o nosso maior mestre, ele viveu, né, num ambiente multicultural. Esse menino é bem teólogo, hein, doutor João? Ele é conhecedor. Falou de Decápolis, lá, inclusive dela tem lá o endemoniado de Gadareno, né? Uma delas, né? Isso, uma Jesus delas. Atravessar. E é interessante que Jesus, ele vivia num ambiente multicultural. Isso. Né? Um ambiente hostil também, sabia ter habilidade para lidar, né? Habilidade para lidar com isso. Tem um vídeo nosso aqui falando sobre conflito lá na Israel. Se eu não me engano, foi o pastor Silas. Ele falou: você vai em Israel hoje, e Israel tem outras religiões dentro dela. Né? Agora você vai
em territórios árabes você não tem outra religião, né? Então fala justamente sobre a questão da intolerância, né? Ou de você não conseguir conviver. Na verdade, Jesus nos ensinou justamente o contrário, né? Em conviver de forma pacífica num ambiente multicultural. É verdade. Mas é isso aí. Fala, mas, gente, já ia falar do livro aqui agora, você que chegou até aqui, né? Como o Léo gosta de falar. Gostou aí do bate-papo com o pastor Carlos André Ferrugem. Vamos falar aqui mais uma vez do seu livro, pastor. Faz um resumão pra gente aqui. Na realidade, é uma visão, né, da vida de José aí e como administrador, né? Como o senhor hoje está exercendo essa função de administrador público, né? Como é que fala um pouquinho do seu livro pra gente aí? O que acontece? Eu, assim, sempre gostei muito da vida pública, né? Inclusive, estou terminando agora uma faculdade, termino agora em dezembro, de gestão pública, né? Com ênfase, eu fiz alguns cursos de extensão no marketing público, administração estratégica, né? E veja assim, pegando um pouquinho no gancho do que o Léo falou ali, o Leonardo, né, nosso querido engenheiro aí. Pode chamar de Léo, não tem problema. Pode chamar de Léo mesmo? Quem me chama de Leonardo é minha mulher quando ela tá brava. Quando tá brava. E aí, todo mundo chama de Léo. E, como o Léo falou muito bem, né, Jesus Cristo, ele é um exemplo, não só de humildade, né, mas assim, ele era um grande estrategista na relação social, né? Ele sabia falar com as pessoas, ele sabia dialogar com as pessoas. E trazendo para a questão do livro, né, eu vejo que José, ele tinha muita habilidade, né? Era uma pessoa de uma habilidade fora do comum de lidar com as adversidades, né? E com os ambientes onde ele estava, né? Então, assim, ele não era uma pessoa diferente mediante o ambiente que ele estava, mas ele sabia ser e se portar de forma adequada naqueles ambientes, né? Então, assim, a gente vê que ele foi traído pelos seus irmãos, né? Ele foi jogado numa cisterna, literalmente, né? Ele foi acusado de estupro sem ter cometido, né? Um caso jurídico ali de inocência, né? Ele vai parar numa cadeia, né? E ali ele conhece pessoas, né? Até na cadeia ele criou um bom relacionamento, que esse relacionamento, posteriormente, fez com que ele chegasse ao faraó, né? Que era o rei naquela grande nação. Então, assim, e eu traço um paralelo da vida de José, né, entre aquele menino que administrava o pequeno rebanho do seu pai e depois aquele grande homem que era o segundo homem daquela grande nação. Então, eu traço um pouco da biografia dele, né, sob o ponto de vista bíblico, e também traço um paralelo daquele cidadão que sabia se relacionar e ter habilidade para lidar com todo tipo de pessoas. Né? Então, assim, esse livro eu levei 4 anos escrevendo, mas eu queria também ter escrito um livro, né, que esse livro tivesse uma linguagem simples, que o médico conseguisse entender bem, mas que aquele cidadão também de uma profissão simples, que executa a profissão simples no dia a dia, pudesse entender, né? E que fosse de fácil entendimento. E aquele é um livro, por exemplo, você senta no ônibus, por exemplo, ir trabalhar, né? E você lê esse livro com 4 dias. Né? É um livro que te motiva, mas que assim, um livro enxuto, mas com conteúdo. E uma linguagem gostosa, né? Uma linguagem gostosa de ler. Inclusive até a escolha do papel, né? Eu tive essa intenção. Esse é um papel em pólen bold, numa gramatura. Até o cuidado da gramatura que eu escolhi, porque às vezes tem pessoas que gostam de frisar o livro com marca-texto. Se for uma gramatura muito fina, ele sai do outro lado, ele marca do outro lado. Então eu escolhi a gramatura um pouquinho mais densa para que você pudesse marcar e não... E quem quer adquirir o livro aí, onde é que encontra? Você pode fazer um contato conosco aqui, fazer um mexão aqui. Nós temos aí, eu quero deixar meu telefone aqui no Pode deixar? Pode. Né, aqui no público, meu telefone é o DDD 21, né? 96451-6892. E você pode me achar no Instagram também,
no Carlos André Ferrugem, né, lá no Facebook, Carlos André Ferrugem 1 e 2, e também no Instagram, Carlos André Ferrugem. Você vai conhecer um pouco da minha história, né, daquilo que eu faço, né? E por esse contato você pode encomendar, eu mando por Sedex para você. Legal. Né? Esse livro aí, doutor Jonas, a gente destina, eu não vivo dessa, né, desse livro, né, esse livro eu destino parte dessa verba, né, para as pessoas, locais de cuidado com as pessoas que têm dependência química, né? Antigamente a gente chamava de centro de recuperação. Sim. Hoje a nova nomenclatura é comunidade terapêutica. A gente destina parte desse valor para isso. Eu fiz um curso também, né, pelo governo federal em aconselhamento de dependência química. Foi um curso de 10 meses. Né? Na época eu fiz, ele foi feito pela nós. A gente recebeu material didático. Foram escolhidas 5.000 lideranças religiosas, né, no país inteiro. Ele foi ministrado pela uma faculdade de São Paulo, né? E aí a gente recebeu o certificado, tudo direitinho. Muito legal. É outro tema. Começar a falar sobre isso aí dependência química é um grande desafio hoje. Do ponto jurídico, social. E a gente vê muita igreja também despreparada fazendo, tentando, não é... Aí, por isso que eu falei que o tema é complexo. Muita gente despreparada tentando ajudar. Isso. E muita gente tentando se aproveitar dessa situação. Disso. Mas vamos entrar nesse assunto no próximo vídeo, senão a gente não... Vamos lá. Eu participei recentemente, a gente estava conversando aqui, de uma audiência pública na Câmara de São Gonçalo sobre o enfrentamento dos canabinoides. Canabinoides, isso. Eu acho que é isso. E fala justamente, e me chamou muita atenção essa discussão tá acontecendo aqui do lado, na Câmara. Sim. Me chamou a atenção no dia que eu fui também o público jovem interessado no assunto. Isso, e defendendo. E tem um segmento aí, um discurso bem inflamado, né? E, assim, é um tema que eu acho que até para um outro lado. Até porque o nosso Supremo também hoje acho que não sei se já terminou a votação, mas... não, já terminou sim, que descriminalizou o porte, né, da droga. Então, ou seja, o cara pode comprar. Agora, você comprou onde essa droga? Não é? Você comprou num lugar ilícito, muito né? Complicado. Então, muito com tráfico, não sei, uma discussão também muito boa de gente votar. É um tema que dá um... tema... Dá um outro podcast. Dá um outro podcast. E falando até sobre o livro, já folheando aqui, eu já vi uns trechos falando sobre perdão, que o José não guardava... Não ficou se lamentando. Já me chamou a atenção aqui, já fiquei interessado. Já. Conteúdo promete. Porque tem pessoas que se vitimizam muito, né? Sim. Ele foi à luta, né? Assim, a gente não vai desconsiderar, né, as marcas que as pessoas trazem na sua vida, né? Uma pessoa que é estuprada, uma pessoa que é assaltada com emprego de violência, né? Isso fica marcado. Eu, por exemplo, fui assaltado em 2015, minha esposa estava com 7 meses da minha filha mais nova, né? Eles não empregaram violência física, mas uma violência muito grande. Minha esposa, ela grávida ali, né? Então, assim, ela podia até ter perdido aquela criança, que hoje é a Raquelzinha, que está aí com 8 anos, entendeu? Então, assim, é uma marca mas assim, eu não posso ficar remoendo isso o resto da minha vida. Né? Então, assim, uma das marcas que eu vi importantes na vida do José do Egito, o cara que foi traído pelas pessoas que ele mais amava e tal, mas ele foi em frente, ele rompeu, a gente precisa trabalhar isso aí, né? E romper. Não, foi só isso, me chamou a atenção aqui já. Só perdoou, né? Eu acho que o gesto do perdão eu queria, assim, fazer só um adendo aqui, doutor Jonas. Me marcou muito ontem. Eu cheguei em casa, né? Eu sou pai de 2 filhas, né? Eu fiquei assim, arrasado, entendeu? Eu falo até, quase me emociono. Eu fiquei arrasado minha esposa chegou em casa, vi ela um pouco abatida. E aí eu perguntei a ela e ela falou daquelas meninas que foram assassinadas lá, né? Eu não sei se é Goiás, é um lugar chamado Sorriso. Né? Aquele pedreiro entrou. Estuprou a mãe, né? Estuprou a mãe, esfaqueou, matou as 3 meninas, abusou. Né? Então, assim, a gente sabe que, biblicamente, né, a gente
a gente não tem o direito sobre a vida de outra pessoa, né? Então não posso pregar a pena de morte, mas eu acho que a lei, a penal, ela é muito benevolente, né? Porque quando você imagina a cabeça desse cara agora, ele perdeu a mulher, as 3 filhas de forma violentíssima. Você imagina para um cara desse se recuperar e retomar a vida dele. Então, quer dizer, esse cara, ele sepultou aquela família junto, né? Ele sepultou esse pai junto com aquela família. Só que fazer esse adendo. Tá, beleza, pastor. Então, é isso. Queria agradecer. Eu que agradeço muitíssimo. Foi um papo assim, agradabilíssimo. Então, você que chegou aí até esse ponto do vídeo, não deixe de curtir. Né? Quando você curte esse vídeo, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas. Considere aí se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, assim você fica sabendo sempre que nós subirmos um conteúdo novo, né? A plataforma te avisa. Tenho certeza que vai ser um conteúdo de valor, né? E principalmente, Léo, interagir, né, cara? A galera se entra aqui, fala se concorda, se não concorda, se a gente falou besteira, se não falou. Eu não concordo com o Jonas falou, não concordo com o pastor falou, não concordo com o que ele falou, é isso mesmo. Quiser complementar, complementa a nossa fala lá embaixo, que aqui é o espaço, internet, rede social, aqui é público. E a gente quer ouvir o que as pessoas estão pensando, realmente assim, estão falando, né? Como a gente é muito próximo, a gente é muito acessível às pessoas, as pessoas comentam com a gente. Comentam com a gente, né? Aí liga, manda mensagem, pô, assisti, foi legal, não gostei disso, não gostei daquilo. Cara, as pessoas vêm falar pra mim. Aí eu falo, pô, deixa nos comentários. É importante essa interatividade, né? A gente responde e tal. Então é isso aí, muito obrigado pra você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.